E aí, pessoal, os primeiros desmentidos e o ataque dos sonhos, esse nós já conseguimos montar, você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, o recado é para você que está com dificuldade de pagar aquela mensalidade do carro, do caminhão, do seu capital de giro, risco de busca e apreensão, dificuldade no final do mês para compor esses contratos que são muito pesados. Eu tenho a solução para você. RS Assessoria. Na descrição do vídeo você tem um link. Esse link leva para o WhatsApp da RS Assessoria. E eles vão, uma equipe especializada, vai lhe atender. E vai, de graça, entender o seu problema, a dificuldade que você está vivendo e reduzir esses contratos em até 80%. Não deixe de conversar com eles, não deixe de entender, não deixe de tentar evoluir e tirar esse grande problema que todo final do mês mexe com as nossas contas. Nada de juros abusivos. RS Assessoria é a solução. Converse com eles e resolva. É simples. Entra no WhatsApp e conversa com eles. RS Assessoria pode resolver o seu problema. Gente, os nomes estão vazando, não param de vazar. Alguns repórteres têm muitas informações, conseguem conversar com o Renato, estão conseguindo buscar essas informações, trazer para todos aqui, e eu vou fazendo um compilado, vou ligando para uma ou outra pessoa também dos staffs dos dirigentes, porque o Renato não contrata, não é ele que paga, quem paga é o Grêmio. Então o que a gente está vendo hoje ainda é um circo, que é o Renato conversando, o Renato passando essa lista e as pessoas com informações do Renato e seu staff. Mas e o Grêmio? E o Grêmio no meio do caminho? Porque quem contrata é o Grêmio, quem paga é o Grêmio. E o que nós estamos vendo até agora são essas listas que saem da vontade do Renato e que o Renato tem divulgado para todos. Os primeiros desmentidos, Nenê. Ambos os candidatos disseram, não tem nenhum Nenê aqui, não tem chance. Aí depois surgiu a coisa que o Renato realmente não quer o Nenê. Então, descartem o Nenê. Outro jogador que foi descartado, aí já pelo Renato e pelas informações que vêm do Renato, Tietê. Esse também descartado pelas informações que surgem do staff do Renato. Além disso, vamos avançando em alguns pontos. Os laterais, de fato, são Reinaldo e também o Rodinei. Então o Grêmio tem sim um interesse nisso. Conversei com algumas pessoas que vão fazer parte das diretorias e ambos disseram, não, serve, os dois jogadores servem. Segundo informações, o Rodinei não é tão caro, vai receber uma valorização importante no próximo contrato, mas hoje ele não é tão caro, ele não está na linha dos maiores salários do Flamengo, ele recebe aí na casa de 250 mil reais, o que para esse mercado não é nada absurdo, ele deve dobrar esse valor no próximo contrato dele, seja no Grêmio ou não, então existe uma possibilidade de Rodinei ser o lateral direito do Grêmio. Na lateral esquerda, o contrato do Reinaldo já é muito alto. Ele ganha acima de 500 mil. O São Paulo não acena com renovação nesses valores e por isso que surgem algumas negociações. Surgiu a negociação do Fluminense, que ofereceu menos. E o Grêmio, que já tem um lateral aqui, que ganha 500 mil reais, que é o Diogo Barbosa, ele deve acenar com alguma proposta, não sei se tão alta assim, mas pelo menos talvez para manter o nível salarial dele hoje, e ele também tem possibilidade de aparecer por aqui, então não descartem Rodinei, não descartem Reinaldo. E aí a gente chega no ataque dos sonhos, que isso a gente conseguiu juntar as informações. De fato, Mikael é o atacante de lado que o Grêmio procura, jogador de altos salários no mundo árabe, fez um bom trabalho no Goiás, foi contratado pelo Flamengo, fez um bom trabalho no Flamengo, foi contratado e foi para o exterior. Lá ele não jogou mal, mas ele não quer ficar, não gostou do ambiente.
teria conversado com o Renato e é de fato o jogador do interesse do Renato. Quem não lembra, o Renato fez ele jogar muito no Flamengo, né? Ele botava para jogar, ele era um reserva imediato e depois ele foi titular, deixando o Pedro no banco. Um dos motivos, inclusive, do Renato ter sido criticado no Flamengo. Então, existe de fato essa situação. Isso precisa ser entendido como uma verdade. Mikael é o nome do atacante de lado que o Grêmio procura. E aí o centroavante, que é também Pedro Raul. O Grêmio entra na disputa de clubes como o Corinthians. Porque Pedro Raul, ele faz lá no Botafogo um bom ano, ele viaja, acaba voltando, tá fazendo um ótimo campeonato pelo Goiás, e agora surge uma ideia dele ser o centroavante. O Grêmio consegue disputar com o Corinthians? Me parece que tem uma situação no Corinthians que favorece o Grêmio na disputa. E é no Corinthians o problema. O Pedro Raul não vai jogar. O Pedro Raul não vai jogar no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é mais jogador que o Pedro Raul. E isso indica o quê? Que o Pedro Raul possa, dependendo dos níveis salariais que discutirem nessas questões, dizer o seguinte: eu quero jogar. E aí abre-se a porta do Grêmio entrar nessa disputa. Existe uma corrente, daí já no staff do jogador, que fala em colocar o Pedro Raul de volta no exterior, para ele fazer uma tentativa. Ele que evoluiu de fato nesses últimos 2 anos, especialmente nesse ano, dando uma ideia de futuro para ele, mas agora começam a circular as informações mais firmes. O Grêmio começa a se movimentar através, é verdade, da iniciativa do Renato, que segundo ele vai entregar a lista a partir do dia 12. A eleição é dia 12, o Grêmio tem uma primeira eleição dia 7, uma segunda eleição no sábado no dia 12, e nós vamos ver o que vai acontecer a partir exatamente dessas questões. Eu acho importante que a gente faça essa avaliação, eu acho importante que a gente entenda esses primeiros movimentos, para a partir daí a gente poder compor sem entrar muito no especula. O que existe de concreto? Os 2 laterais, o Mikael e o Pedro Raul. O ataque dos sonhos do Grêmio é Mikael e Pedro Raul. E aí nós vamos ver agora a composição de outras posições. O Grêmio precisa de muitas contratações, mas 4, pelo menos à vontade, a gente já vê que existe. Rodinei, Reinaldo, Mikael e também o Pedro Raul. Vamos ver como fica o futuro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.